esperava que Pedro fosse morto, mas Pedro não estava lá. E Herodes tinha que falar alguma coisa. E quando ele está no tribunal com as suas vestes real, ele aparece e ele fala: olha, algo aconteceu, mas eu vou providenciar algo. A Bíblia não fala literalmente o que ele falou, porém ele se pronunciou. E quando ele se pronunciou, o povo começou a jubilar e a gritar e a dizer que aquilo não era voz comum, não era voz de homem, mas que era a voz de Deus. Então a palavra do Senhor diz que naquele mesmo instante o anjo do Senhor toca no lado de Herodes e ele é comido de bicho e morre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler é o que justamente eu quero falar. O versículo 5 da abertura do texto, dizendo que o povo estava orando por Pedro. Mas no versículo 14, versículo 13, 14 e 15, fala sobre a resposta da oração da igreja. Aleluia! Mas também fala a respeito da falta de preparo da igreja. Porque diz que a igreja orava, mas não acreditou quando a resposta da oração estava batendo na porta. Quantas vezes, irmãos, nós não recebemos o nosso milagre, não recebemos aquilo que nós estamos buscando de Deus, porque nós oramos, oramos e oramos, mas quando a resposta de Deus bate na porta, nós não acreditamos que é o Senhor quem está falando, que é o Senhor quem está mandando a providência, e nós simplesmente deixamos a porta fechada. Mas a palavra de Deus, hoje ela vem me confrontar e te confrontar, dizendo não que nós estamos orando pouco, mas que nós estamos acreditando pouco, que nós estamos confiando pouco, que nós temos que acreditar um pouco mais, confiar um pouco mais, porque quando a igreja se coloca a orar, Deus responde, Deus envia anjo de leões, Deus envia aquilo que nós estamos necessitando, mas é necessário nós apurarmos o nosso ouvido, porque Deus chega e bate na porta. Se não abrirmos a porta, então Ele volta, mas se abrirmos a porta, Ele entra, Ele ceia conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele tem poder para fazer todas as coisas. O mesmo Deus que olhou a aflição de Elias quando pediu a morte, e ao invés de dar a morte para ele, deu pão e água. O mesmo Deus, aleluia, que viu que Adão e Eva tinham pecado no jardim, e ao invés de simplesmente na mão do oleiro, ele deu chance de continuar. Aleluia. O mesmo Deus que olhou Caim e Abel naquela situação de um oferecer algo que era agradável a Deus e o outro pensar em pecar, e chega para Caim e dá conselho para ele e fala para ele: toma cuidado, porque o pecado está na porta. O mesmo Deus que olhou e pensou em acabar com todo mundo, mas viu Noé, aleluia, e salvou ele e a sua família. O mesmo Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, o mesmo Deus que fez todas aquelas maravilhas no passado, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre.
abrir a porta e deixar Ele trabalhar na nossa vida, trabalhar na nossa família. Nós só devemos entregar na totalidade na mão do nosso Senhor. Aleluia. Mas o que acontece é que ao invés de entregar na mão dele, nós queremos resolver, porque Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no oculto. Nós queremos ver, nós não queremos saber que vai nascer da terra uma semente. Nós precisamos ver a semente ser colocada na terra. O problema é que nós sempre queremos ver o trabalhar, quando na verdade Deus está trabalhando quando nós estamos dormindo. Quando nós acordamos, Deus está trabalhando. Deus trabalha o tempo todo. Aleluia. Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então é necessário acreditarmos e confiar que a nossa oração, independente da nossa fé, independente se nós estamos numa posição melhor, mais favorável ou não. Que tipo de posição favorável? Irmãos, o acusador da nossa alma, ele parece que costurou o dedo dele assim, ó, só para ficar apontando. E quando nós deixamos a desejar e deslizamos em alguma área, a primeira coisa que ele faz é apontar o dedo, é acusar. Você vai pedir a Deus nessa situação, mas a palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Jesus. Deus não faz o milagre porque o profeta é santarrão. Ele faz porque ele é Deus. Ele faz porque ele é. Ele faz porque ele pode. E não é porque o profeta é. Não é porque o profeta pode. Porque o profeta não vem a se gloriar. Quando o profeta entra dentro da sua alma com palavra, falando aquilo que está acontecendo na sua vida, não é o profeta, o mérito não é dele. Deus só fala na mente dele para ele repetir, assim como foi em Ezequiel, que ele falou e Ezequiel repetiu, assim como foi com todos os profetas, que ele falava e o profeta só repetia. É assim. Então o mérito nunca foi do profeta, mas sempre de Deus. Sempre foi Deus quem fez, sempre será. Ele é tudo, é Ele, por Ele, para Ele. Quando você está numa situação de prisão, não como a de Pedro, que era física, mas uma situação que você está aprisionado no erro, no pecado, você vive tentando manter-se de pé, mas quando vê, está caído, está caída. Isso é uma prisão, é algo que está impedindo você de avançar, de sair, é algo que está impedindo você de crescer, de evoluir. É uma prisão que está segurando você no seu ministério, seja um ministério profético, seja um ministério de louvor, seja um ministério aqui, ó, de tribuna, de dirigir culto, de pregar a palavra, seja de evangelizar, não consegue, está aprisionado. A igreja está fazendo contínua oração. Deus está para atender, para te libertar, para tirar você dessa prisão. Mas é necessário você ouvir
como Pedro ouviu o anjo falar para ele: se levanta, e ele se levantou. Calça tua sandália, ele calçou. Coloque a sua capa, ele colocou. Me segue, e ele seguiu. Ele pensava que estava tendo uma visão ou um sonho, mas independente disso, aquilo que o anjo falou, ele fez. E quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor e Deus usa da boca de uma criança, usa da boca de quem está dizendo a palavra, segue. Quantas vezes o profeta fala: é necessário você se consertar com Deus, e você não se conserta. É necessário você voltar para Jesus, e você não volta. É necessário você parar com essa prática que está te condenando, que está trazendo na sua mente, na sua memória, uma tristeza, uma angústia, e você não para. Quantas vezes Deus usa profetas para falar: olha, cuidado com isso que você está fazendo, porque você está caminhando para o abismo, mas você insiste e continua. Vai continuar nessa prisão até quando? Vai continuar sem ver o milagre de Deus até quando? Vai continuar aprisionado nesse erro até quando? Deus está te chamando para fora dessa prisão. Deus está te chamando para sair dessa situação. Porque enquanto há um crente preso, há alguns orando, mas tem outros batendo palma e querendo ver você na sepultura. Tem pessoas que estão na sua família, mas não quer o teu bem, quer ver você na lona. Tem pessoas que estão no seu laço de amizade no Facebook, mas nunca foi seu amigo. Está na sua lista de WhatsApp, mas nunca quis o teu bem. Está todos os dias te mandando figurinha de bom dia e boa noite, mas não quer ver você por perto, não quer ver você bem. Tem pessoas que o maior prazer dele ou dela é ver você mal, precisando de ajuda, de amparo.